Tô. Eu vou cantar na próxima. Na próxima eu canto. Pessoal, tudo bom? Boa tarde. A gente vai para a segunda apresentação aqui. Apresentação do nosso parceiro aqui da AWS. Vai falar tudo sobre Analytics. Tá? Então, quem está tentando otimizar aí conversão, esse tipo de coisa, fica de olho. Bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Eu vou ficar olhando aqui. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Ou... Tá legal, obrigado. Bom, antes de mais nada, um prazer estar aqui com vocês. A ideia é a gente falar um pouquinho do Analytics na prática. Então, vou trazer alguns casos. Não vai ser tão técnico, então não se preocupem. A gente vai falar um pouco mais alto nível. Mas a ideia é trazer um pouco do potencial que vocês podem alcançar para o negócio de vocês utilizando Analytics. E eu acho que a primeira... antes até, para me apresentar, né? Bom, meu nome é Renato. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Paz. Para quem me conhece, também é Renato Paz, não muda muito. Mas na AWS eu trabalho como gerente de desenvolvimento de negócios para Analytics. Então eu tenho conversado com vários clientes sobre como eles estão planejando trabalhar com o modelo de Analytics. Tá bom? Mais para perto assim? Assim ficou melhor? Beleza. Então, e eu converso muito com os clientes sobre como eles estão construindo a estratégia de Analytics e como é que eles conseguem extrair mais valor dos seus dados. Então, esse basicamente é o meu trabalho. Em alguns momentos eu também participo com algumas apresentações, comentando um pouco do que a AWS tem em termos de portfólio de produtos, em termos de soluções para a parte de Analytics. E aqui vem uma grande pergunta, né? Como é que a gente vai resolver problemas de negócio utilizando Analytics e AML? E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Eu queria saber de vocês, do público, quem de vocês quer ser uma empresa data-driven, ou quer utilizar dados para tomar decisão? Bom, quase todo mundo, a gente pode dizer aqui, talvez 80% do pessoal. Quantos de vocês hoje se consideram que vocês estão fazendo um excelente trabalho utilizando os dados para tomar decisão? Não tem muita gente, e isso é o que eu mais vejo. E a questão é, quando a gente começa a falar sobre por que você quer ser orientado a dados, as respostas são basicamente as mesmas. Primeiro, tomar melhores decisões. Então, a gente quer cada vez mais utilizar os dados para poder nos ajudar a tomar a melhor decisão, ou tomar uma decisão mais informada, né? Mas essa daí não é a única razão. A gente também quer responder melhor ao inesperado. Eu tenho um caso muito interessante. Durante a pandemia, a gente tem um cliente que chama Cove. É uma empresa que aluga carro para motoristas de aplicativo. E durante a pandemia, todo mundo estava querendo devolver o carro. Eu estava conversando com o CTO. A gente fez um evento, inclusive, onde ele contou essa história. E ele falou, olha, Renato, naquele momento a gente precisava tomar uma ação rápida. Porque todo mundo estava devolvendo. Meu modelo de negócio é alugar carro, né? O pessoal estava devolvendo, a gente estava com um problema. Eles fizeram um trabalho de análise de dados e eles conseguiram chegar num business case para vender ou para cobrar o aluguel sob demanda. Então, se você não andar com o carro durante uma semana, você vai pagar X por aquela semana. Se você andar com o carro até 100 km, você vai pagar X mais 1 ou X vezes 2 e assim por diante. Ele criou um processo de quanto mais você anda com o carro, mais você vai pagar. Então, se você não andar, você vai pagar menos. E o que aconteceu foi que os clientes pararam de devolver e, na verdade, um monte de outras pessoas começaram a alugar. Eu falei assim, Renato, foi tão legal que a gente já vai manter esse modelo, mesmo pós-pandemia ele vai ficar. Então, se você for lá na Cove, tem o On Demand lá, que você paga o preço por semana. E eu achei muito legal, e isso é um exemplo de como você pode responder rapidamente ao inesperado, né? Como é que você pode rapidamente entender o que está acontecendo e procurar tomar decisões melhor orientado. Um outro exemplo, que aqui eu acho que muitos de vocês devem... Cara, eu preciso melhorar o meu relacionamento com o meu cliente. Como é que eu melhoro o meu relacionamento? Então, isso eu acho que é um dos aspectos, ou uma das conversas que a gente mais tem com o cliente, como é que a gente consegue melhorar e entender o comportamento do meu cliente. Depois a gente tem justamente descobrir novas oportunidades. Então, os dados eles permitem que você comece a navegar, a explorar as informações
para saber talvez algumas novas alternativas, e até como o próprio João da Cove me falou, eu falei para ele, cara, eu vou roubar isso, eu vou começar a usar bastante. Ele falou, pode roubar, que é o seguinte, ele fala que lá na Cove eles comem dado com farinha. Então, assim, é fundamental, quando a gente vai tomar uma decisão, quando a gente vai explorar um novo negócio, um novo produto, a gente ter o maior número de informação possível. E por fim, também, como é que a gente consegue melhorar a nossa eficiência? Porque, naturalmente, quando a gente vai falar de um negócio, você tem dois grandes caminhos. Ou eu aumento a receita, ou eu reduzo o custo. Então, como é que eu consigo entregar em escala e como eu consigo entregar em escala com uma eficiência operacional? Então, dados vai, de certa forma, ajudar você em todas esses caminhos. E a bem da verdade, hoje, a cada vez, né, a gente está gerando muito dado. Acho que vocês estão vendo, para quem já assistiu alguma apresentação de Big Data, de Analytics, esse slide é o mais batido. A gente gera muito dado, e não apenas dado transacional, a gente gera todo tipo de dado. A gente gera imagem, Twitter, comentário e assim vai. Só que a diferença é que a tecnologia evoluiu rapidamente. Eu sou da geração X. Eu trabalhei no on-premises. Tá? Eu sei que tem muita gente ainda que está no on-premises, mas eu nasci no mundo de on-premises e eu posso dizer para vocês que a tecnologia mudou muito. O custo da tecnologia mudou de maneira significativa. E hoje, com a evolução da tecnologia, o que a gente tem visto é que os nossos clientes estão utilizando dados mais do que nunca. E eles estão conseguindo colocar os dados para funcionar. E eu acho que o objetivo da conversa de hoje é justamente explorar um pouco disso. Mas se a gente for analisar um pouco de história, o que a gente vai ver? Né? E eu posso dizer que eu vivi um pouco disso, quando a gente olha no DataWare, que era basicamente relatórios, daí era nos idos de um pouquinho antes de 2000, a gente tinha uma coisa chamada formulário contínuo zebrado. Hoje as impressoras, nem existem mais essas impressoras, uma Epson LX 810, ninguém mais tem. Mas nessa época a gente basicamente gerava relatório operacional. Era transacional o relatório. Você olhava cada uma das transações. Então o trabalho que você tinha de dados era muito mais um trabalho de auditoria e era fechado para algumas áreas. De repente, em 2000, nos idos de 2000, o que aconteceu? O pessoal começou a falar de analytics, começou a falar, poxa, e se eu começar a agregar essa informação, eu consigo ter uma visão melhor do que aconteceu. Naquela época era disruptivo, tá? E aí a gente começou a trabalhar com o modelo de analytics. E isso permitiu que a gente pudesse entender o que estava acontecendo na empresa. Então a gente tinha basicamente um retrovisor ali, que eu conseguia ver o que está acontecendo e tentar mudar para o futuro. Né? Então o trabalho do gestor era tentar entender essa informação e ver como é que a gente podia melhorar para amanhã. Hoje, idos de 2020, e a gente, até com todas essas evoluções tecnológicas, a gente começou a colocar algumas teorias que foram criadas em meados de 1950 para funcionar. Então, tudo isso que vocês ouvem de machine learning, rede neural... Quem já ouviu falar de machine learning? Quem já ouviu falar de rede neural? Então, todas essas teorias que a gente fala hoje, elas foram criadas nos idos de 1950. Ah, Renato, por que a gente não usava, porque a gente está usando hoje? Porque a capacidade computacional para você efetivamente colocar ela em produção chegou agora. Então, olha que legal, a gente tem hoje um ambiente de tecnologia que eu consigo ativar de forma muito rápida e eu consigo usar todos esses mecanismos de machine learning para me ajudar com o meu projeto de negócio. Então, quando a gente começa a olhar aqui, principalmente na parte atual de 2020, no Data Driven, a gente está utilizando principalmente dados para tomar ações e dados para ativar todas as pessoas e não apenas o que aconteceu, mas o que vai acontecer. Tanto de uma forma preditiva, que eu vou prever o que vai acontecer, como de uma forma prescritiva. Se eu fizer isso, potencialmente o resultado vai ser aquele. Ou seja, qual que é a melhor abordagem que eu posso ter numa determinada situação. Então, quando a gente olha para esse cenário,
a gente pode ver claramente a evolução do uso de dados. Antigamente, a gente só tinha aí para executivos ou pessoal de auditoria, a gente evoluiu para funcionais, né, por exemplo, o time de marketing usa muito database marketing, usa muita informação, campanha também. E hoje, a gente está basicamente entregando para todo mundo poder utilizar dados. Então, essa capacidade, ela começou a trazer vários desafios, né? E aí vem a pergunta, como é que a AWS está endereçando esses desafios? E o que eu posso dizer é que a Amazon, trazendo um pouquinho, acho que um ótimo exemplo é a Amazon. A Amazon é uma empresa que há mais de 20 anos trabalha com machine learning dentro do negócio dela. Então, ela trabalha com machine learning para melhorar a experiência de compra do cliente, trazendo boas opções de como a gente pode recomendar o próximo novo produto. Tá? Então, tanto trabalhando na experiência do cliente, na parte de supply chain, de fulfillment, como é que eu consigo economizar pacotes, ou como é que eu consigo ser mais eficiente na entrega do meu produto. Tá? Entrega também começou a mudar e começou a trabalhar também com linguagem natural. Então, um bom exemplo, e até o CIO do Mambo estava falando aqui, né, da Alexa. Então, a gente mudou a forma de como você pode interagir com os seus clientes. Isso utilizando machine learning, linguagem natural. Depois, também evoluiu em dezembro de 2016 com entregas utilizando o Prime Air, que utiliza drone, utilizando navegação autônoma para fazer entregas. Então, a Amazon ela já vem trabalhando com machine learning nas mais diferentes áreas, para as mais diferentes necessidades. E o que a gente viu é como a gente consegue ajudar os nossos clientes da AWS a utilizar Analytics e Machine Learning. Então, o nosso grande objetivo é justamente entregar, né, democratizar o uso de inteligência artificial. E aí a gente tem 3 grandes abordagens. A primeira abordagem é justamente você construir o seu próprio modelo. Renato, eu sou um cara que estuda muito Machine Learning, eu quero criar o meu próprio algoritmo. Você vai ter toda a infraestrutura necessária para você criar e desenvolver o seu próprio algoritmo. Tá? Bacana. Renato, eu não sou um desenvolvedor, eu não sou um cara que está estudando, criar modelo, mas eu tenho um time aqui de ciência de dados e a gente precisa ser muito mais eficiente para colocar o modelo em produção. Poxa, eu tenho um time aqui com 5 cientistas de dados e a gente precisa colocar o modelo em produção, eu preciso monitorar o modelo, eu preciso fazer um MLOps, como é que eu faço isso? Aí a gente tem toda uma camada, uma plataforma de serviço gerenciado que vai ajudar você em todos os passos, desde a criação do modelo até manter esse modelo em produção, treinado, sempre mais otimizado. E por fim, nós temos também os serviços de low-code ou no-code solution, onde a gente já entrega para os nossos clientes serviços prontos de AI que você pode começar a utilizar agora. Tá? Então, sem você ter nenhum conhecimento prévio. Tá? Legal. Então, quando a gente fala, principalmente em varejo, tem várias áreas que a gente pode trabalhar. A gente pode trabalhar em melhorar a experiência do cliente, a gente pode trabalhar em tomar melhores decisões rapidamente, em melhorar a operação do negócio, novos produtos e serviços. Tem vários casos de uso que a gente consegue entregar dentro do varejo. Cara, o varejo é como eu falo para os meus amigos, eu não sou especialista de varejo, mas varejo é uma indústria dentro de várias indústrias. Assim, tem muitas indústrias dentro do varejo e tem muitas áreas interessantes para a gente explorar, tem muita oportunidade. Legal. Um dos exemplos que eu acho que é muito legal é o Contact Center Intelligence. Então, quando a gente começa a falar em Contact Center, nós temos 3 grandes casos de uso. O primeiro caso de uso é como é que eu consigo resolver uma necessidade do meu cliente sem precisar entregar ele para um atendente. Né? Como é que eu consigo entender qual que é a intenção dele e imediatamente conseguir atender essa demanda? E aí a gente vai ouvir, e a gente vai falar muito de chatbot e tudo isso. Então a gente tem agentes inteligentes que conseguem ajudar os clientes justamente a otimizar essa conversa e reduzir o número de chamadas que vão para um atendente
efetivamente. Dessa maneira você consegue escalar, você consegue responder o seu cliente de uma forma rápida, eficiente e ele vai ficar satisfeito. No segundo cenário, quando a gente está falando em Real-Time Call Analytics, qual que é a ideia? Como é que eu consigo ajudar e trazer informação para o meu atendente para ele poder melhorar o nível de atendimento que ele tem naquela ligação? Então, muitas vezes, e para quem trabalha em contact center, você sabe, ou no saque, né, o cliente pode falar de qualquer assunto. Como é que eu consigo entender qual que é o melhor assunto, tanto para rotear, como também para ajudar o meu atendente, né, o meu assistente, a ter uma melhor interação e melhorar a experiência do meu cliente. E, por fim, a parte de Post-Call Analytics, onde a gente começa a analisar, e aí, dentro disso, a gente vai fazer toda a parte de transcrição da ligação, entendimento dos principais temas e tópicos, e aí a gente começa a analisar e entender tendências dos meus clientes. Olha, o número de chamados aumentou e a tendência, o principal tópico foi esse. Dessa forma, você pode ou melhorar o seu processo, assim, cara, a gente precisa melhorar porque está realmente transbordando aqui, ou você pode simplesmente falar assim, cara, a gente precisa ajustar talvez o meu treinamento do meu time ou alguma coisa nesse sentido. Então, vai te dar muito mais informação para você tomar decisões e para você melhorar a experiência do seu cliente. Vamos trazer um exemplo aqui. Acho que esse exemplo da Ryanair é muito legal. A Ryanair, ela não é varejo especificamente, ela é uma empresa de aviação, de serviços de transporte, né? Mas tem uma coisa que eu acho que é muito legal. Ela atende e ela utilizou a AWS para ajudar toda a parte de serviço e atendimento dela. Ela trabalha em mais de 7 línguas. Ela trabalha com alemão, espanhol, inglês, tem francês. Então, assim, são várias línguas e ela começou a consolidar isso dentro de uma única língua e começar a entender todas as tendências de consumo dos clientes. Então, ela melhorou a experiência do cliente dela e ela conseguiu trabalhar de uma gestão mais centralizada. Então, ela consegue entender todos os temas. Tem um outro caso muito legal, que eu estava conversando inclusive com meu amigo Pojo, onde a gente tem um cliente, que eu acho que muitos de vocês conhecem, o Mercado Livre, né, o Meli. O Meli utiliza toda essa parte de transcrição para o cross-border dele. Então, ele permite que cada uma das pessoas, tanto fornecedor como cliente, possam se comunicar na sua língua nativa. Então, eu escrevo em português para uma pessoa que está na Espanha, ele traduz para espanhol, a pessoa me responde em espanhol, ele traduz para português, e assim, a mesma coisa para outros países. Então, ele simplifica toda a parte de comunicação. Não preciso mais aprender 5 ou 6 línguas para poder falar com os meus fornecedores. Eu posso interagir com eles na minha língua local e ele faz todo o processo de tradução para mim. Então, é um outro exemplo muito legal para a parte de cross-border. Vamos trazer um exemplo aqui. Renato, mas e se eu tiver um comentário e eu estiver trabalhando, por exemplo, num e-commerce na América Latina, tanto em português como em espanhol, tá? Como é que eu consigo implementar isso? Então, eu peguei um exemplo aqui, um comentário aleatório. Então, a gente vê, ó, produto muito bom, ficou um pouco apertado no peito do pé, né? Isso daqui não é tão legal. Tenho ele um pouco mais alto, incomodou nos primeiros dias de uso, então isso aqui também não foi legal. Agora o tênis já aderiu ao formato do pé e está ótimo, super confortável e prático. Então, como é que a gente vai classificar uma análise de sentimento aqui? É difícil, né? É positivo, certo? Mas também ela não gostou muito, então é um pouco dúbio, né? Não fica muito claro. Vamos pegar esse texto e vamos traduzir ele para o inglês, por exemplo. Então, eu posso pegar esse texto em português. Isso daqui é um print da tela real, tá? Que você pode usar e você pode também automatizar isso. Então, eu tenho aqui, ó, produto muito bom, e ele traduziu aqui para mim para o inglês. E aí, depois que eu traduzir, eu vou aplicar aqui uma análise de sentimento. Então, eu quero entender aqui quais insights ele vai me trazer. Ele fala assim, ó, First Days é uma entidade, por exemplo, dentro desse cara. Mas eu quero ver o sentimento especificamente. Então, eu ponho aqui no sentimento e ele vai falar para mim, olha, Renato, positivo, 0,41%, ou seja, 41% positivo. Ela está falando bem do produto. Mas eu tenho 58 aqui que é um mixed, não ficou muito claro se é positivo ou não. Então, ela está tendendo para o positivo, mas tem alguns ares aí de comentários negativos.
E eu posso, por exemplo, dependendo do tipo de comentário, mandar para uma pessoa, para ela efetivamente avaliar e analisar. Então você consegue, dentro de um volume muito grande, Renato, eu recebo muito e-mail, você consegue fazer modelo de análise de sentimento utilizando essas informações. E é muito fácil você fazer isso. Um outro exemplo, quando a gente começa a falar sobre documentos, né? Então, documentos, todo mundo aqui, quem aqui lida com nota fiscal ou imagem de nota fiscal? Cara, tem muita coisa. Como é que eu vou trabalhar com esses dados? Tanto para a parte de varejo, né, para melhorar toda a parte de gestão de nota, entrega e tudo isso, como também para outras áreas. Então, a gente tem aqui um exemplo, que é o Textract. Eu não sei, quem aqui já viu o Textract ou conhece? Legal, bacana. Ó, o pessoal da AWS conhece, que bom, né, que vocês conhecem. Mas, sim, o Textract é um serviço muito legal, que o que ele vai fazer? Por exemplo, aqui eu tenho um formulário, legal? Nessa parte do formulário, ele conseguiu identificar, e vocês podem ver que tem partes que eu tenho digitado, né? E tem partes que eu tenho escrito à mão. Ele consegue identificar, e ele consegue fazer o OCR disso para mim. Então, essas informações que aparecem aqui na parte de cima, ele traz para mim aqui. E olha que legal, eu tenho um checkbox aqui. E ele me traz, ó, Job Fair Selected. Então ele vê se aquele checkbox está selecionado ou não. Muito legal. Eu não preciso mais ficar lendo, eu consigo automatizar o processo de leitura de documento. O pessoal tira uma foto, eu consigo trabalhar nessa foto. Tá? Ah, Renato, mas e essa tabela aqui de baixo? Bom, vamos lá para a tabela. Eu posso também fazer a análise da minha tabela. Então o Textract ele consegue entender estruturas de tabela e ele me apresenta essas mesmas estruturas também no modelo. Então, ele acaba sendo muito eficiente, principalmente para você poder trabalhar. Renato, é a única coisa que a AWS consegue fazer? Não. A gente consegue analisar a imagem. Então, se você tem imagem e eu quero ver uma determinada informação dessa imagem, eu posso usar, por exemplo, o Recognition. E ele vai conseguir ver e ler as informações. Renato, poxa, mas eu trabalho e eu leio placa de automóvel. Você consegue ler placa de automóvel? Você consegue, mas eu consigo ler ID, consigo ler ID, eu quero ver um CPF, quero ver um RG, você consegue trabalhar com esses documentos também e ele consegue te ajudar. Renato, mas sabe o que acontece? Eu tenho um centro de distribuição e eu preciso garantir se o meu time está usando o equipamento de segurança. Opa, a gente também consegue ajudar você com isso. Inclusive, quem está usando máscara ou não, por exemplo. Então, a gente vê aqui, ó, Face Cover Detected, 99,9%. Então, a gente consegue analisar, inclusive, EPIs. Tá? Então, a gente consegue ver, e aqui, olha que vocês podem ver, eu tenho a pessoa 0 de 3, né? Essa é um vetor, é 0, 1, 2 e 3, são 4. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, pessoa 0 de 3, ele consegue fazer análise para mim. A próxima pessoa, então ele identifica todas as pessoas que estão naquela foto, a terceira pessoa e a quarta pessoa também, e ele consegue fazer essas análises. Renato, bacana, mas sabe o que acontece? Eu tenho o meu próprio EPI. Eu não quero usar esses EPIs já prontos. Não tem problema, você pode treinar o modelo. Ah, Renato, eu queria que ele reconhecesse a logomarca da minha empresa. Você consegue treinar o modelo. E aí vem a questão. Quem aqui tem um time de ciências de dados grande? Quem aqui precisaria ter mais cientista de dados? É caro o cientista de dados. Pra caramba. Olha que legal. Eu consigo, em horas de treinamento, $1 por hora de treinamento dos meus logos, se eu quiser treinar um novo logo. E quando eu estiver usando para fazer inferência, que é quando ele vai falar, analisar a foto e me trazer o resultado, $4 por hora de inferência. E detalhe, na AWS nós temos uma camada que a gente vai chamar de free tier. O que é a camada free tier? Aquilo que você não vai pagar, você vai poder usar e você não precisa pagar por aquilo, ele está na camada free tier. 4 horas de inferência gratuitas e 10 horas de inferência de treinamento por mês. Poxa, Renato, eu queria testar, eu queria começar a usar. Você pode começar a usar agora, você pode começar a testar agora e você vai começar a testar provavelmente na camada de free tier. Ou seja, você já tem basicamente um monte de serviços prontos e disponíveis para você
para você rapidamente colocar aquele seu caso de uso, aqui, putz, cara, isso aqui ia me ajudar bastante. Começa a usar, faz o teste, né? Legal. Quando a gente fala sobre experiência do cliente, tem muita coisa quando a gente fala, tanto recomendação de produto, melhorar, qual que é a melhor interação que você vai querer construir para o cliente e tudo isso. O que a Amazon tem, a AWS especificamente, a gente tem um serviço chamado Personalize. Recomendação de produto não é a coisa mais simples da face da Terra. Quando a gente começa a trabalhar com o Personalize, tanto o Personalize como o Forecast, eles são serviços e quando eu entrei na AWS, eu entrei em 2018. Primeira coisa que todo mundo pedia, cara, dá pra gente fazer recomendação que nem a Amazon.com faz? Eu falei assim, então, não dá. Seria legal, mas não dá. Hoje dá. O Personalize, ele trouxe toda a expertise da Amazon.com para fazer recomendação, como também toda a expertise de Forecast, e ele trouxe isso de uma forma simples para que os nossos usuários pudessem utilizar. Pô, Renato, então significa que se eu começar a usar o Personalize, eu vou estar usando todo o know-how que a Amazon.com desenvolveu para fazer recomendação de produtos para clientes? Sim. Poxa, então quer dizer que eu posso usar isso daqui no meu supply chain para definir quantos de produtos que eu vou querer comprar, ou quanto que eu vou reabastecer minha loja, utilizando o forecast da Amazon e usar esse? Sim, exatamente isso. E quando a gente começa a falar do Personalize, você pode usar para várias coisas. Você pode ajudar, principalmente, a recomendar como é que vai ser a sua homepage para aquele usuário. Como é que você vai mudar a experiência daquele usuário. Que produto você vai recomendar para aquele usuário. E tudo isso já está praticamente pronto. Você precisa pegar, basicamente, o seu histórico, treinar esse modelo e ele já vai estar treinado para a sua realidade, para os seus clientes, para o comportamento de uso dos seus clientes. Tá? Depois, aqui alguns exemplos de resultados, porque, por exemplo, a Lotmart, ela começou a usar o Personalize e ela aumentou o número de venda de produtos em 40%. A Marco Polo também aumentou a venda utilizando o Personalize em 50%. Em 56%. E também, aqui a Bundesliga, ela utiliza principalmente para a parte de artigos. Qual que é o artigo que eu vou recomendar para leitura? Muito alinhado com a ideia de homepage. Ela também aumentou a leitura de artigos em 67%. Porque você está trazendo conteúdo muito mais agradável para aquela pessoa. Você já conhece o perfil de comportamento dela e você pode oferecer determinados produtos ou informações que estão mais alinhadas com aquela pessoa. Legal. E fraude? Cara, fraude é um grande problema. Como é que a gente faz para fraude? Bom, tem vários tipos, né? A gente tem desde novas contas, poxa, isso daqui para mim é um problema. O pessoal fica criando um monte de conta e é um monte de conta fake. Eu quero limar isso, eu quero acabar com isso, eu não quero permitir. Legal, você pode usar o Fraud Detector para detectar novas contas que sejam fraude. Outra coisa, online checkouts. Será que essa compra pode ser fraude ou não? Você pode usar ele também. E também promoções de loyalty. Será que o pessoal está usando de forma inadequada os meus créditos, os meus pontos? Né? Como é que eu consigo ver isso? Então, o Fraud Detector ele segue também o mesmo princípio, o mesmo objetivo. Você pode pegar os seus dados históricos, tá? Você pode passar pelo Fraud Detector, ele vai fazer um treinamento sobre esse dado, ele vai entender o perfil de comportamento, e aí você tem que ter, claro, Renato, mas eu tenho que saber o que é fraude e o que não é fraude? Sim, você tem que falar para ele, ó, isso daqui é uma transação legal, isso daqui é uma transação com fraude. Isso daqui é uma transação legal, isso daqui é uma transação com fraude. Você entrega para ele esse histórico, já está guiado, ele vai fazer uma análise desses dados, encontrar qual que é o melhor algoritmo e o melhor modelo para não gerar um overfit, para ser mais eficiente. E você, uma vez que você passou pelo treinamento, você pode começar a rodar suas inferências. Tá? Então, o que a gente procurou trazer aqui eram justamente elementos e serviços que estão à mão de cada um de vocês. Se vocês forem na console da AWS agora, esses serviços vocês podem começar a utilizar. Muitos deles têm free tier. Tá? Então, você começa a usar e você não vai ter um custo agregado naquele serviço. Mas como vocês puderam ver,
o custo do serviço é muito eficiente, então a gente consegue habilitar e aí efetivamente fazer aquilo que eu falei no começo, poder democratizar o uso de machine learning. Você sabe o que você quer fazer, você entende o que você precisa, e a AWS consegue te ajudar a simplificar esse caminho para você poder extrair o máximo de valor dos dados que você tem. Pessoal, muito obrigado pela presença, obrigado por responder as perguntas. E eu fiz algumas perguntas e vocês responderam. E o que eu queria também era pedir o seguinte, a gente vai ter às 4h10 uma apresentação da crítica, que ela vai fazer uma evolução sobre o que eu estou trazendo. Então ela vai trazer outras aplicabilidades de machine learning, principalmente pensando em varejo também, mas com alguns outros elementos que podem ser bastante interessantes. Então também convido vocês, se puderem, a estar aqui às 4h10 para assistir a nossa outra apresentação de Analytics, focada na parte de varejo. Muitíssimo obrigado. Eu não sei se a gente tem tempo para pergunta. Tem tempo para pergunta? Beleza. Não sei se alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer. Não sei se eu fui muito claro. Falei assim, não, foi super claro, já entendi tudo. Tem 5 minutos para pergunta, a gente consegue 2 ou 3 perguntas, talvez. Legal. Desculpa, qual é o seu nome? Fábio. O Fábio perguntou como é que funciona a seleção de modelos. Então, o que acontece? Quando a gente faz uso de machine learning, você precisa encontrar qual que é a fórmula ou o algoritmo mais adequado para você conseguir ter uma precisão melhor do outcome, né, da predição. Você tem que tomar um cuidado para não fazer o que a gente vai chamar de overfit, que é o seguinte, eu treinei o dado, para aquele dado eu acerto 100%, isso é ruim, porque pode ser que o seu modelo esteja, talvez, viciado naqueles dados. Tá? Então, você colocou um dado novo, ele vai errar. O que acontece é, a gente usa um processo de AutoML. Então, o que a Amazon fez, a AWS fez foi, a AWS escolheu os principais modelos, principalmente falando em forecast, ela pegou vários modelos de forecast que a Amazon.com utiliza, e ela roda um AutoML em cima desses caras, para ver qual que tem o melhor fit, e aí ela seleciona o modelo. Então, só para vocês terem uma ideia, quando um cientista de dados ele vai criar um modelo, ele tem que analisar, entender muito bem o negócio, ele tem que entender como é que esses dados estão distribuídos, como é que está a distribuição desses dados, e aí ele vai ter que escolher qual que é o melhor algoritmo para esse mundo, tanto a distribuição de dados como para resolver esse problema. Tá? E ele vai fazendo os testes com algoritmos, utilizando algumas funções para fazer o ajuste, né, do resultado, e ele seleciona aquele modelo mais, a gente vai falar o modelo ótimo, o algoritmo ótimo. Tá? E isso vai permitir que você não vicie o dado, porque isso é um problema. Todo esse trabalho que um cientista de dados ele tem que fazer, a gente já entrega, principalmente para forecast, como para a parte de personalize, a gente já entrega dentro do próprio serviço. Então, os modelos eles não estão disponíveis, tá? Mas a gente faz toda essa parte de treinamento com diferentes modelos, diferentes funções, para chegar no modelo ótimo, para a gente ter uma melhor assertividade. Então, pode ser que no primeiro treinamento, você saiu com um modelo treinado por um algoritmo X. Depois de 3 meses, mudou o comportamento, você treinou de novo, ele já utilizou outro modelo que é mais eficiente para aquela mudança de comportamento. Tá bom? Pessoal, de novo, muitíssimo obrigado. Agora eu já estourei os minutos. Se vocês precisarem ou quiserem, a gente está aqui no boot da AWS, a gente está super à disposição para conversar com vocês. O Pojo está ali super feliz, ele vai querer responder todas as perguntas de AI e ML. E a gente está à disposição aí para conversar. Muito obrigado e um ótimo evento para vocês.